Oi, eu acabei de gravar um vídeo sobre as leituras de 2025 e já que eu tô no pique de gravações, eu já vou aproveitar para gravar um outro vídeo que eu tava pensando e que agora eu estou concretizando, que é montando uma TBR, uma To Be Read, uma lista de 12 livros que eu quero ler em 2026. Claro que eu espero que em 2026 eu leia mais do que 12 livros, mas eu quis fazer essa lista, né, como se fosse uma meta, fora os outros que eu também quero ler. E aí, é o seguinte, eu fiz algumas categorias que eu quero dar um check. Por exemplo, eu quero ler mais livros brasileiros e latino-americanos. Eu quero ler mais livros do leste asiático, porque nos últimos 2 anos eu li algumas coisas, tanto da Coreia quanto do Japão, e eu gostei bastante. Eu quero ler mais disso. Outra meta é a seguinte: Clarice, todos os contos. Aqui tem 7 livros, eu acho, que são de contos, e eu tô pensando em fazer cada mês um livro. Eu já comecei. Tem um livro aqui que eu já li, que é o Laços de Família, mas talvez eu leia de novo. Faça uma releitura, porque são muito bons. Ou releitura de alguns contos que eu gostei, não sei. Mas aí uma das metas, então um dos livros é esse, né? Que são 7 livros e alguns compilados, fundo de gaveta, assim. Então eu coloquei isso. Outra coisa, acho que eu já tô passando, tô me passando, mas outro ponto é que eu tenho muita coisa no Kindle que eu fui baixando. Fui comprando quando tava com preço bom, quando tinha promoção, quando tinha encha seu Kindle, e eu acho que ele tá ficando meio esquecido. Então, outra coisa que eu quero é ler algum dos livros que tem aqui. Essa é uma categoria. E aí, por último, eu cheguei a outra conclusão. No ano de 2025, eu tive 21 leituras, 22 leituras. Gostei de várias, mas eu não acho que foi um ano que, assim, ai, que eu amei todas as leituras, assim, ou que, é óbvio, a gente nunca ama tudo, mas que eu gostei da maioria das coisas que eu li. E aí eu também já vinha pensando nisso, como quando eu era mais jovem, eu falando quando eu era mais jovem como se eu fosse velhíssimo, né? Com 26 anos na cara. Eu ficava tão interessado em livros de fantasia ou jovens adultos, né, young adults, e que eu deveria talvez retomar isso. Acho que me falta uma farofinha, sabe? Então eu quero colocar algumas farofinhas também aqui na minha lista. Então, eu fiz uma lista com 12 e não escrevi nada ainda. Vocês vão montar junto comigo. O primeiro deles vai ser, então, a Clarice, do Todos os Contos. Ai, quero uma caneta. Todos os Contos de Clarice. Aí é o seguinte, calma lá, vou trazer vocês. Aqui estão todos os livros que eu tenho na minha estante que eu não li ainda. Eu deixo eles separados porque eu acho que vai ser mais fácil de ler. Só que nem tudo que tá aqui eu tô com vontade de ler nesse momento. A minha meta, na verdade, estava sendo minha meta nos últimos 2 anos, primeiro terminar tudo que eu tinha na estante para depois comprar livros. E nessa, faz 2 anos que eu não compro livros, porque eu ganho bastante. No Natal, Ano Novo, no Natal e no meu aniversário, quando alguém quer me dar um presente, eu mando a minha lista da Amazon e eu ganho vários livros. Mas, aqui estão os livros que eu não li ainda e que eu quero ler. Entrando na categoria livros do leste asiático, o que eu tô pensando em colocar é Norwegian Wood, do... Ai, meu Deus, tá caindo tudo. Norwegian Wood, do Murakami. Eu já li um livro dele. Tem um no Kindle também, que é Minha Querida Sputnik. Talvez eu coloque também. Mas Norwegian Wood, do Murakami, tô pensando em colocar. Eu tenho uma teoria, mas eu preciso ler mais livros dele antes de, enfim, concretizar minha teoria de que é um livro para homem hétero. Porque eu li Homens Sem Mulheres e em todos os contos os homens eram, ai, uns coitados, e as mulheres eram umas megeras. E aí eu fiquei meio, enfim, com o pé atrás. Tem uma coisa que não estava no meu radar, mas que eu ganhei. Foi uma surpresa. E, ai, tenho medo de cair tudo. Mas que é Cartas Perto do Coração, da Clarice e do Fernando Sabino. Cartas que eles trocavam entre eles. E aí eu tô, ai, é tão lindo, essa edição é tão linda e essa coisa das cartas eu pretendo ler em 2026, mas eu não sei se vou colocar na lista. Mas eu queria mostrar ele, olha que lindo. Acho que eu vou mudar vocês de lugar. Talvez agora seja mais fácil de mostrar as coisas. E coisas que eu estou pensando, mas que não entram em nenhuma das categorias, é talvez ler O Morro dos Ventos Uivantes, porque vai ter o filme, né? Eu sei que é um filme que eu tô colocando com muitos pés atrás, assim, e muita gente que eu vejo falando sobre esse livro, tem muita gente que ama, a Bela do Crepúsculo amava, né? E muita gente que odeia. E eu tenho uma pequena sensação que talvez eu odeie. Eu estudei moda, e em História da Moda a gente estudou um pouquinho por questão dos modos da época. Talvez, vou pensar.
Vou falar mais ou menos o que eu tenho aqui de livros que eu não li, e aí depois na lista de 12 livros para ler em 2026 vocês vão saber o que entrou ou não entrou. Tenho esse livro que na verdade é um estudo, que se chama O Ato Criador de Clarice Lispector, que é um estudo sobre a Hora da Estrela, e aí eu pretendo ler a Hora da Estrela esse ano também. Aí eu tenho Sombriossos, que era um livro que eu queria muito ler quando eu era criança. Criança não, adolescente, né? E talvez entre na categoria de Young Adults, né? Eu ganhei de presente. Esse é Moda Imita a Vida, eu já comecei a ler e eu abandonei, preciso voltar talvez. Tem o Contos de Imaginação e Mistério, do Edgar Allan Poe. Tem o segundo livro daquela série de contos japoneses, esse é o Contos de Guerreiros Japoneses. Poderia entrar em literatura leste asiático, talvez. Tem o Sol e a Estrela, do Rick Riordan, que eu quero muito ler, mas antes de ler esse eu tenho que ler os outros dois anteriores, a saga que eu não terminei. Tem o Go Set a Watchman, que é da Harper Lee, que é um livro em inglês. Eu vi muita gente falando mal, mas na verdade ele tá aqui só para exercitar o inglês. O Amor dos Ventos Uivantes, Viva o Fim, do André Carvalhal. Depois tem o Astronomia, que é um livro de conceitos fundamentais da astronomia. Tem Contos de Fadas Asiáticos, que é uma edição muito linda. Tem Navio Arcano, da Robin Hobb, que é um de fantasia, que talvez eu leia, mas ele é um tijolinho, né? Eu sei que ele não tem continuação, apesar de ser o livro 1. Acho que nunca foi lançado. Tem o Meditações, do Marco Aurélio, gente. Isso aqui é uma confusão. Aí tem o Grimório das Bruxas, que eu acho que é um dos livros mais lindos da minha estante, mas que, cara, é assim, tipo, é muito chato. Eu já comecei a ler, eu tô na introdução ainda, mas ele tem uma linguagem meio acadêmica. Eu espero que depois da introdução fique melhor. E tem Miguel de Cervantes, Novelas Exemplares, que é um livro que já está fazendo aniversário, já está entrando na faculdade, de tanto tempo que tá aqui. Eu comprei quando a Kozak faliu, e aí eu tava naquela coisa de, tipo, aquela febre de comprar os livros da Kozak porque ela faliu e nunca mais vai ter, as edições são lindas, e tava R$ 20 esse livro. Agora, depois de muito pensar e rever a minha lista de livros do Scooby, a minha lista da Amazon, eu cheguei a essas 12 leituras que eu gostaria, que pretendo ter a minha meta desse ano. Começando pelas que eu mostrei para vocês já, que foi o Todos os Contos da Clarice, então pensando em um livro por mês, né? Eu acho que lá por agosto termina, então. Aí outros que estão que já estavam na minha estante. Então, O Morro dos Ventos Uivantes. Vamos ver se eu leio antes do filme, né? Não que eu tô com muita expectativa pro filme, mas só pra ter uma meta, assim. Mas não sei não, porque ele é pequenininho, mas com letras pequenininhas também, né? Aí naquela categoria de Young Adult, né, de fantasia, eu trouxe o Sombriossos, que tá aqui na minha estante já faz um tempo. Se eu gostar, eu não tô muito nessa vibe de entrar em séries, apesar de que eu coloquei outra série aqui também. Mas se eu gostar, daí eu baixo os outros no Kindle. E na categoria de leste asiático, então o Norwegian Wood do Murakami. E aí, dependendo de como for aqui, eu vou para também minha querida Sputnik, que tá lá no Kindle. Tem outros que eu não tenho ainda, mas queria comprar ou baixar. A Hora da Estrela, da Clarice. Eu sei que é um dos mais famosos e tá, assim, meio que em alta. E eu tenho aquele estudo ali que eu quero também ler. A Guerra da Papoula. Aí é outra série que eu vou começar. Que entra naquela coisa de Young Adults e também tem uma coisinha do leste asiático, né? Porque é uma releitura. Não uma releitura, mas uma forma de pensar fantasiosamente a guerra sino-japonesa, né? Entre a China e o Japão, com deuses e monstros, enfim, coisas desse tipo. E todo mundo fala muito bem dessa escritora. Será que eu tô acertando o pronome? Porque eu acho que tem um escritora que tem pronome neutro, mas eu não lembro se é essa. Me desculpe se eu errar. Aí eu quero ler Pachinko, também nessa questão que eu falei sobre literatura leste asiática, e eu li Como Tigres na Neve ano passado, e eu amei, que também era nessa vibe e nessa época da história em que o Japão estava invadindo a Coreia e tudo mais, e falam muito bem desse livro e da série também, quero ler para assistir a série. Amanhecer na Colheita, porque esse ano tem livro, tem filme novo. Eu amo Jogos Vorazes, eu amo toda a saga, eu amo os livros, amo os filmes, tudo. E aí, vou ler. O último que saiu, a canção a canção de Pássaros da Serpente, do Pássaro da Serpente, não lembro, que é esse título enorme. Eu não gostei tanto assim, mas eu quero ler o Amanhecer na Colheita para ver o que eu acho. Aí na parte de livros latino-americanos, eu quero ler As Malditas, que é esse livro de realismo mágico
que se passa na Argentina, se eu não me engano, em Córdoba, numa praça de Córdoba, com as travestis que habitam a praça de Córdoba. E falam muito bem desse livro, então eu estou com muita expectativa. Partindo para coisas que eu tenho no Kindle, é uma das categorias. E aí também entra em categoria do leste asiático. Eu quero ler Queria Morrer, mas no Céu Não Tem Topoki, que é de uma escritora coreana que se fala muito bem. E, aliás, quando eu estava lá na Coreia, ela faleceu, a escritora. Aqui eu tenho a edição em português que saiu não faz muito, saiu pelo Universo dos Livros. Aí tem uma coisinha aqui na capa, o livro indicado pelo Namjoon do BTS. Enfim, aí eu quero ler porque se fala muito bem desse livro. Quando eu tava lá viajando, eu conheci uma australiana no hostel e ela tava lendo esse livro e ela falou que era bem bom, então eu coloquei na lista. E entrando na categoria de livros brasileiros, latino-americanos, eu quero ler A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli, que todo mundo fala muito bem, então desse ano não passa. Por último, na categoria de livros do leste asiático, eu quero ler Vida à Venda, do Yuki Mishima, que é uma personalidade que eu acho o máximo. Porque ele é completamente maluco, eu acho, assim. O final da vida dele foi muito maluco. Mas é uma personalidade que me intriga muito. Eu já li Confissões de uma Máscara dele, gostei bastante do jeito que ele escreve. Quero ler outras coisas, já ouvi alguns podcasts sobre ele, assim, eu fico super. Ai, não sei. Alguma coisa me atrai, apesar de ele ser bem maluco. Já estava na minha lista faz um tempo. E é isso, essas são as leituras que eu quero ter, os meus 12 livros para 2026. Se você já leu algum deles, me fala nos comentários o que você achou, se vale a pena, se é melhor eu tirar da minha lista e colocar outro. Ou também pode falar outros, porque assim, como eu falei, eu quero ler mais do que 12, né? E inclusive enquanto eu estava montando a lista, eu já vi vários aqui que eu vou ler e que não estão na lista. Então, me dê indicações, me digam o que vocês acharam. Também aquela questão do YouTube, né? A gente curta, comenta, compartilha. Vamos ajudar um novo YouTuber. E é isso, meus queridos. Tchau. Próximos vídeos. Enfim, tá rolando aí, eu acho que vídeo de viagem também, vídeo de compras da viagem, sei lá. Tá rolando algumas coisas aí. Espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam gostando, me deem feedbacks também. E é isso.